E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Fechamos licitações, contratos, vamos começar a conversar acerca de serviços públicos. E aí, quando eu falo de serviços públicos com vocês, antes de mais nada, eu quero que você saiba que a noção de serviço público, ela veio evoluindo ao longo do tempo, ou pelo menos mudando ao longo do tempo. A doutrina mais tradicional, a escola do serviço público francesa, ela costumava dizer para a gente que toda atividade do Estado vinculada à prestação, vinculada à busca pelo interesse público, seria serviço público. Então, na verdade, a gente sabe que todas as vezes que o Estado atua, ele atua na busca do interesse público. E a doutrina começou a dizer que essa atuação feita na busca do interesse público seria, por sua vez, serviço público. Quando, na verdade, modernamente, começou-se a raciocinar que a noção de serviço público ela vai além dessa ideia de... ela não vai além. A prestação de atividade pública vai além da ideia de serviço público. Ou seja, o Estado executa uma série de atividades, todas elas visando alcançar o interesse público, e nem toda atividade estatal pode ser conceituada como serviço público. Então, a doutrina começou a, como é que eu posso lhe dizer, restringir o conceito de serviço público e definiu que, para que uma atividade seja considerada serviço público, necessariamente devem estar presentes 3 elementos que vão conceituar essa atividade como serviço público: o substrato material, o trato formal e o elemento subjetivo. Então, vamos lá. Para que uma atividade seja serviço público, primeiro, deve estar presente o que a gente chama de substrato material. O que é o substrato material? Simples. O serviço público nada mais é do que uma comodidade ou utilidade prestada de forma contínua à sociedade. A ideia é de que o serviço público é a prestação contínua de uma comodidade ou utilidade que vai ser oferecida à sociedade. Isso é serviço público. É a prestação de uma comodidade ou utilidade continuamente à sociedade. Por meio da prestação de serviço, o Estado oferece à sociedade uma atividade, né? Ele oferece uma comodidade, uma utilidade que vai ser usufruída pelo cidadão. A sociedade usufrui desse serviço continuamente. Então, é uma comodidade. O Estado oferta à sociedade uma comodidade ou utilidade. Mas não é só isso. É uma comodidade ou utilidade prestada continuamente à sociedade, que vai ser prestada sob o regime de direito público. Isso é o que nós vamos chamar de trato formal. O serviço, ele deve ser prestado sob o regime de direito público. Então, a ideia é de que esse serviço é prestado sob o regime de direito público, ainda que parcialmente público. Pessoal, é serviço público aquilo que está definido na Constituição e na lei como serviço público. Então, para que essa atividade seja serviço público, a lei e a Constituição Federal precisam tratar essa atividade como serviço público. Então, para começar, se considera serviço público essa atividade regulamentada na lei e na Constituição como serviço público e que vai ser prestada sob o regime de direito público, mesmo que seja prestado por particulares como concessionárias, permissionárias, se aplica o regime, ainda que parcialmente, público. Então, responsabilidade objetiva, princípio da continuidade, enfim, as prerrogativas e limitações do Estado, o regime público se aplica à prestação dos serviços. Então, é uma comodidade ou utilidade que é oferecida à sociedade continuamente, ofertada continuamente à sociedade, prestada sob o regime de direito público e prestada pelo Estado. O último elemento é o que a gente chama de elemento subjetivo. Para que essa atividade seja serviço público, ela tem que ser prestada pelo Estado. Claro que quando eu lhe digo que o serviço público é prestado pelo Estado, leia-se direta ou indiretamente. Exatamente. A ideia é de que esse serviço deve ser prestado pelo Estado, mas o Estado pode prestar o serviço de forma direta ou indireta. O fato é que o Estado é responsável por promover a prestação desse serviço. Em algumas situações, o Estado presta diretamente, em outras situações, o Estado presta
indiretamente. Mas é ele, Estado, quem tem que promover a prestação do serviço público. Ele vai promover a prestação do serviço, seja numa prestação direta, seja numa prestação indireta. Então, quando o Estado delega a particulares a prestação do serviço, ele está prestando indiretamente. O artigo 175 da Constituição define que o Estado presta o serviço público diretamente ou mediante contratos de concessão e permissão. Então, a ideia é de que a prestação do serviço por concessionárias, permissionárias, é uma prestação pelo Estado, mas é uma prestação indireta. O Estado, ele é responsável por promover a prestação do serviço. Nem sempre ele presta o serviço de forma direta, mas ele sempre vai promover a prestação do serviço, seja prestando diretamente, seja delegando a particulares, quando então nós teremos uma prestação indireta dessa atividade, ok? Pois é. Então, eu já não vou confundir, dentro desse contexto que a gente viu, o serviço público com as outras atividades do Estado, porque o serviço público é comodidade ou utilidade material prestada continuamente à sociedade sob o regime de direito público e prestado pelo Estado, direta ou indiretamente. Agora, quando eu falo da prestação de serviço público, eu já não posso confundir, por exemplo, a prestação de serviço com a execução de obra, porque a obra não é uma atividade contínua, né? A obra é estanque, ela tem início, meio e fim. Então, muitas vezes, a confusão existe, porque em várias situações, a obra é indispensável à prestação do serviço, mas ela não se confunde com ele. Então, eu não posso confundir a obra de um hospital com a prestação do serviço de saúde, nem a obra de um metrô com a prestação do serviço de transporte. A ideia é de que a obra é estanque. A obra tem início, meio e fim. Ela não se confunde com a prestação do serviço. Ainda que ela seja necessária a prestação do serviço, ela não se confunde com o serviço que decorra dela. A obra tem início, meio e fim. A obra é uma atividade estanque e o serviço não. O serviço é uma prestação contínua, é uma prestação que não tem fim, né? A ideia é de que o serviço público não é uma atividade que tenha final. Eu não posso dizer acabou o serviço. Na verdade, termina a obra. O serviço dela decorrente vai ser executado. Então, a gente já não confunde serviço público com obra. O tratamento dado à obra é totalmente diferente do tratamento dado à prestação de serviço, inclusive, porque o executor de obra, ele não necessariamente tem responsabilidade objetiva, continuidade, é um contratado que está executando uma obra. A gente não pode confundir com a prestação de serviço. Também já não se confunde serviço público com o exercício do poder de polícia da administração. Quando eu falo do poder de polícia da administração pública, eu estou falando da polícia administrativa, né? Por meio do poder de polícia, a administração não confere comodidade ou utilidade ao particular. Não. Essa polícia administrativa impõe restrições. A atividade de polícia administrativa, ela não oferta comodidade ou utilidade ao particular. Ela, na verdade, ela cria restrições ao Estado. A ideia é de que essa atividade de polícia, ela não é uma comodidade ou utilidade prestada à sociedade, mas sim, o poder de polícia atua como uma limitação, uma restrição imposta aos particulares. Claro, na busca do interesse público, ninguém discute. Mas aqui, o interesse público é alcançado não pela oferta de uma comodidade ou utilidade, e sim pela limitação, pelo condicionamento de atividade privada, pela restrição das atividades dos particulares, ok? E também, eu não posso mais confundir serviço público com a exploração de atividade econômica pelo Estado. Porque quando o Estado explora a atividade econômica, ele o faz sob o regime de direito privado. A exploração de atividade econômica pelo Estado, ela não é feita num regime público. Então, quando cria empresa estatal, né, empresa pública, sociedade de economia mista, essa exploração de atividade econômica pelo Estado, ela é feita num regime privado. O Estado, ele abre mão das prerrogativas públicas e atua em pé de igualdade com o particular. Nessas situações em que o Estado atua no exercício de uma atividade econômica, ele não o faz sob o regime de direito público, tá? Então, os elementos ficam faltando. A ideia
é de que a obra não é uma atividade contínua, o poder de polícia não é uma comodidade ou utilidade material ofertada, mas sim uma restrição, e o Estado explora a atividade econômica sob o regime privado. Ele não atua sob o regime de direito público, mas sim executando uma atividade sem prerrogativas de Estado. Nesses casos, o Estado abre mão das prerrogativas públicas e atua na atividade privada, exatamente como os particulares, sem as garantias e prerrogativas inerentes ao Estado. Ok? Beleza. Com isso entendido, a princípio, a matéria de serviços públicos, a princípio, é regulamentada pela Lei 8987. Estou falando que é a princípio porque a gente vai aprender outras leis aqui, tá? Ao longo da aula de hoje mesmo. Mas, de antemão, a Lei 8987 é a lei básica ao tratar da prestação de serviços, da concessão e permissão. E essa lei, ela trabalha alguns princípios que devem ser observados na prestação de serviço público. Eu não estou falando daqueles princípios inerentes à atuação administrativa. Os princípios que a gente aprendeu na primeira aula, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, sem dúvida nenhuma, todos esses princípios se aplicam à prestação de serviço. Ninguém discute. Mas aqui, eu estou falando de alguns princípios setoriais, né? Princípios que estão mais diretamente vinculados à prestação do serviço. É claro que o serviço deve atentar ao respeito ao princípio da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, mas alguns princípios básicos aqui, setoriais, interessam para a gente. Para começar, o serviço público respeita o princípio da generalidade. A gente pode chamar de generalidade ou universalidade. Quando eu falo de generalidade ou universalidade, eu estou lhe dizendo que o serviço é prestado ao maior universo de pessoas possível. A ideia é de que o serviço público deve ser prestado a todos. Claro, dentro dos limites do possível, né? Ninguém pode imaginar que o serviço público será garantido a todo mundo da mesma forma. Isso é utópico, é o ideal, mas não é o prático, né? Então a gente está em pleno século XXI, e tem gente que não tem sequer tratamento de esgoto, água encanada, em pleno século XXI. Mas o que eu estou lhe dizendo é que o serviço público não deve ser direcionado a determinadas camadas da população. Ele não deve ser direcionado a determinadas pessoas, a determinados grupos. Ele deve ser direcionado à universalidade das pessoas. Esse serviço deve ser prestado a princípio, visando atingir a todos, beneficiar a todos. É universal, é geral, tá? A ideia da generalidade ou da universalidade é de que o serviço público deve tentar atingir o maior universo de pessoas possível. Dentro dos limites do possível, esse serviço público deve tentar atingir o maior universo de pessoas. Ele deve ser prestado a todos, ou pelo menos a maior quantidade de pessoas possível. Dentro dos limites do possível, esse serviço deve ser prestado a toda a coletividade, tá? Então, não se pode limitar e restringir, direcionar o serviço a grupos específicos. O serviço deve ser geral, deve ser universal, deve ser direcionado ao universo das pessoas genericamente considerado, tá? Mas não é só isso. Além disso, deve-se respeitar o princípio da modicidade. Seguinte, modicidade ou modicidade das tarifas significa dizer que o serviço público deve ser prestado a custo baixo. Exatamente. Na verdade, esse princípio da modicidade, ele se compatibiliza bem com o princípio da universalidade. Por quê? Se o serviço é prestado a custo alto, ele acaba ficando limitado, restrito, direcionado às camadas mais favorecidas da população. E o serviço público deve ser universal. Então, como deve-se tentar atingir a maior quantidade de pessoas possível, esse serviço deve ser prestado com tarifas módicas. Claro, dentro dos limites do possível também, deve-se garantir esse princípio da modicidade das tarifas, claro, mantendo o lucro mínimo da empresa concessionária, mas o serviço deve ser prestado a custo baixo. Ele deve ser direcionado a todos e para que todos, ou pelo menos a maior quantidade de pessoas possível, tenha acesso, esse serviço deve ser prestado a custo baixo. Essa modicidade das tarifas, ela vai justificar um aspecto que a gente vai conversar mais adiante,
que a gente chama de fontes alternativas de receita. O que são as fontes alternativas de receita? Pessoal, eu estou lhe dizendo, a gente vai aprender aqui, que nas concessões de serviço público, a concessionária, ela é remunerada cobrando tarifa do usuário. Então, a empresa de ônibus, ela é remunerada cobrando a tarifa do usuário. Você que entra no ônibus paga a empresa de ônibus e assim por diante. O que eu estou lhe dizendo é que, além de cobrar a tarifa do usuário, essa empresa pode botar uma propaganda no fundo do ônibus. Isso é uma fonte alternativa de receita. No momento que essa empresa ela encontra essa fonte alternativa de receita, ela consegue manter o lucro dela cobrando tarifas mais baixas. Então, essas fontes alternativas de receita, elas visam a garantir justamente esse princípio da modicidade. É possível que a concessionária, que vai se remunerar cobrando tarifas do usuário, buscando garantir esse princípio da modicidade das tarifas, buscando alcançar a prestação do serviço com tarifas módicas, ou pelo menos as mais baixas possíveis. É possível que, nesses casos, o Estado, então, ele preste o serviço buscando outras fontes de receita, além das tarifas. Essas fontes alternativas de receita estão expressamente autorizadas pela Lei 8.987 hoje, e são uma forma de se garantir esse princípio da modicidade. Também, o serviço público deve respeitar o princípio da cortesia. Cortesia é urbanidade, tá? Educação. A ideia da cortesia é de educação no trato com o usuário. Urbanidade é tratar o usuário de forma educada, né? Tratar o usuário de forma a garantir a satisfação desse usuário. O usuário, ele é, antes de mais nada, um consumidor do serviço que está sendo prestado. E o Estado ou a concessionária são fornecedores de serviço. E esse fornecedor, ele deve buscar alcançar a satisfação do usuário. E a cortesia, ela é um princípio no tratamento do usuário, né? Claro que a gente sabe que hoje o sujeito entra no ônibus, o ônibus arranca, o sujeito sai catando ficha, né? Ou então você liga para uma teletalk dessa aí de telefonia e você passa 2 horas ouvindo uma música clássica que você nem gosta. Enfim, a cortesia está longe de ser o que se espera, né, do que o usuário espera, mas, a princípio, a administração pública deve buscar garantir essa cortesia na prestação do serviço. É a prestação do serviço de forma cortês, de forma educada, com urbanidade, tá? Além da generalidade, além da modicidade das tarifas e da cortesia, o serviço público deve respeitar o princípio da adaptabilidade. A gente vai chamar de adaptabilidade ou atualidade, ou ainda atualização, né? Tá no mesmo. Adaptabilidade, atualidade, atualização significa dizer que a prestação do serviço, ela deve buscar se adaptar às técnicas mais modernas possíveis de prestação. Não dá para o Estado agora investir na prestação de serviços obsoletos. Ele precisa prestar o serviço se adaptando às técnicas de prestação mais modernas dessa atividade. O serviço público, ele deve ser prestado de forma moderna. Ele não precisa ter a tecnologia de ponta, a última de todas. Mas ele também não pode investir na prestação de serviços ultrapassados, obsoletos. Deve-se buscar uma modernidade, né, na prestação do serviço, uma atualização na prestação desse serviço. Então, eu falo em atualidade, em adaptabilidade. Ele deve se adaptar às técnicas mais modernas de execução dessa atividade. Isso é adaptabilidade, isso é atualidade na prestação do serviço. Então, transporte, metrô, BRT, não, vamos investir em bonde elétrico, né? A ideia é evitar que, porque teoricamente, só na teoria mesmo, mas muitas vezes isso atende, o serviço público mais moderno, ele tende a ser mais eficiente, né? Pelo menos na teoria, o mais moderno é aquele que decorreu de uma mudança, de uma adaptação, para se encontrar uma maior eficiência na execução dessa atividade. Então, a adaptabilidade, a atualidade, visa alcançar o princípio da eficiência. Já se tentou prestar o serviço de outras formas, ficou obsoleto, e hoje a gente tem técnicas mais modernas de prestação, tá? Também, pessoal, o serviço público deve respeitar o princípio da isonomia.
esse é um princípio bem polêmico, né? Nós não vamos entrar na polêmica, mas, a princípio, tratamento isonômico não significa tratamento idêntico aos usuários. Esse ponto inicial é indiscutível. Eu não posso dizer que a isonomia na prestação do serviço significa dizer que o tratamento aos usuários deve ser idêntico. Isso não é verdade. Isonomia, a gente sabe que se reflete na isonomia formal e na isonomia material. Então, tratam-se igualmente os iguais e tratam-se desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso é isonomia, né? A ideia é de que eu preciso dar um tratamento diferenciado para aqueles que são desiguais na medida das suas desigualdades. Isonomia, ela não é um tratamento idêntico, mas ela abarca também a ideia de igualar juridicamente aqueles que são desiguais faticamente. Então, quando a gente fala no princípio da isonomia, a gente entra em conflito em alguns aspectos, porque é sempre muito difícil saber quem é desigual. Mais difícil ainda é saber qual é a medida dessa desigualdade, né? Então, a gente sempre entra em conflitos e discussões políticas, que eu não pretendo entrar. Mas, vamos lá, numa análise teórica e objetiva, sistema de cota, ações afirmativas atuam visando garantir a isonomia. Não quero saber se você concorda ou discorda, mas, teoricamente, a base constitucional para o sistema de cotas e das ações afirmativas é a isonomia. Se fez um estudo, que eu não participei, não sei como é que funcionou, mas se fez, e se checou que o serviço público de ensino superior, prestado por instituições públicas, estava direcionado às camadas mais favorecidas da população. Egressos de escolas privadas, né, e brancos. E então se definiu um sistema de cota para o acesso aos negros e pardos, egressos de escola pública. Isso é isonomia. Isso é igualdade. É igualar juridicamente aqueles que são desiguais, faticamente. Essas ações afirmativas, esses sistemas de cota, que muitos de vocês enxergam como quebra de isonomia, está embasado justamente na busca pela isonomia, na busca pela igualdade, tá? Por fim, esse eu cheguei a conversar na primeira aula, mas eu quero lembrar a vocês, o serviço público deve respeitar o princípio da continuidade. Na primeira aula a gente trabalhou a continuidade, é a prestação ininterrupta do serviço, né? É a não interrupção da atividade pública como um todo. A atividade administrativa não deve parar, a prestação de serviço público deve ser contínua. Daí, vale a pena notar uma exceção expressa na lei. A gente já falou dela, mas eu vou lembrar. O artigo 6º, parágrafo 3º da própria Lei 8987 de 95, regulamenta que não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e não viola a continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, não há descontinuidade do serviço, não se considera uma violação ao princípio da continuidade, se houver a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação emergencial ou desde que se avise antes. Eu lembro a vocês que a interrupção por inadimplemento depende de um prévio aviso, mas também a lei estabelece que devem ser resguardados os interesses da coletividade. Ou seja, essa interrupção do serviço por inadimplemento, ainda que com prévio aviso, ela não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Então, a ideia é de que não se pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Nesses casos, a prestação do serviço deve ser mantida. Se houver a paralisação de um serviço essencial à coletividade, o serviço deve ser mantido. Não é possível a interrupção do serviço nesses casos. Então, eu não posso interromper a energia elétrica de um hospital, né? Nesse caso, eu tenho que cobrar paralelamente, mas eu vou ter que manter a execução do serviço de energia elétrica para evitar a interrupção do serviço de saúde essencial àquela coletividade. Beleza. Com isso entendido, eu queria fazer duas classificações rápidas acerca de serviços públicos e depois a gente vai trabalhar a delegação. A minha primeira classificação toma por base a utilização do serviço. E aí, no que tange à utilização, os serviços se dividem em serviços individuais ou uti singuli
e serviços gerais, ou uti universi. Então, nós temos os serviços individuais, ou uti singuli, e nós temos os serviços gerais, ou uti universi. Primeira coisa que você pensa, todo serviço é geral, princípio da generalidade, da universalidade. Não é possível que o serviço seja prestado individualmente. Mas não é essa. A classificação toma por base a utilização. E aí, os serviços individuais ou uti singuli são aqueles serviços que o Estado presta a todos. Ele oferece a toda a coletividade, mas ele tem como mensurar a utilização individual. Então, são serviços prestados a toda a coletividade, nos quais o Estado consegue identificar quem são os usuários do serviço e qual é a parcela que cada usuário utiliza desse serviço. Tá? Serviços como energia elétrica, telefonia, transporte público, são serviços individuais, são serviços uti singuli. Eu tenho como saber quem é o usuário e eu tenho como saber quanto que cada usuário utiliza desse serviço. A gente chama eles também de serviços públicos divisíveis. Divisíveis, exatamente, porque eu consigo dividir o serviço entre os usuários. Então, eu tenho como saber quem são os usuários e, mais do que isso, eu tenho como saber quanto que cada usuário utiliza desse serviço. É um serviço individual ou uti singuli, porque eu consigo individualizar a utilização. E com isso eu cobro individualmente. Você paga de energia elétrica o tanto que você usa. Está lá no seu medidor, né? Então é possível saber quanto você utiliza e eu consigo te cobrar proporcionalmente à sua utilização. Então esses serviços individuais, eles são custeados por meio da cobrança de taxas ou de tarifas, né? Taxa é tributo, tarifa não é preço público, mas o fato é que esses serviços individuais ou uti singuli, eles são cobrados, são custeados por meio da cobrança de taxas ou tarifas proporcionais à utilização desse serviço. Então, ele é um serviço individual e eu tenho como saber quanto que cada um utiliza do serviço. Eu tenho como saber quem é o usuário, eu consigo dividir entre os usuários, individualizar a utilização. E mais, eu tenho como saber quanto que cada usuário utiliza, usufrui desse serviço individual, tá? Os serviços gerais, não. Os serviços gerais ou uti universi, eles estão diametralmente numa situação oposta. Por quê? Quando eu falo de um serviço geral ou uti universi, eu estou falando de um serviço que é prestado a toda a coletividade e que é usufruído por toda a coletividade simultaneamente. Eu não tenho como saber quem é o usuário efetivo, né? E quanto que cada usuário utiliza desse serviço. Esses serviços, eles são prestados a todos e eles são postos à disponibilidade de todos, né? São serviços que estão disponíveis a todo mundo. Então, eles estão disponíveis a todos. Eu não tenho como saber quanto que cada pessoa utiliza desses serviços. Quando eu penso num serviço geral, eu estou pensando em um serviço indivisível. Nesse caso, são serviços indivisíveis porque eu não tenho como dividir a utilização entre os usuários. Eu não tenho sequer como saber quem são os usuários, porque ele está disponível para toda a coletividade. Então, segurança pública, iluminação pública, eu não posso dizer, ó, iluminação pública eu uso pouquíssimo, quase não saio de noite, ou então a iluminação pública, eu sou cego, né? Não adianta nada para mim. Não, não é possível. Esses serviços são gerais, são serviços que estão postos à disposição de toda a coletividade e, por isso, eu não tenho como saber quanto que cada pessoa utiliza e não tenho como saber quem é efetivamente usuário desse serviço. Todos são usuários em potencial. Por isso, esses serviços devem ser custeados pelo Estado. Esses serviços são custeados pela receita geral decorrente da cobrança de impostos. Não será cobrada uma taxa ou tarifa individual proporcional à utilização. Não. Quem vai custear esses serviços é a Receita Geral decorrente da cobrança de impostos. O Estado cobra impostos e essa Receita Geral decorrente da cobrança de impostos vai custear esses serviços gerais ou esses serviços uti universi. Eu não tenho como cobrar individualmente, mesmo porque eu não tenho como mensurar a utilização individual desse serviço, ok?
Beleza. Essa foi a minha primeira classificação. Daqui a pouco eu volto para a gente seguir nisso aqui, tá? Sai daí não.